Salve, salve, rapaziada, tudo bem? Chegamos juntos em mais uma live aqui no Tática Didática, dessa vez para falar a respeito da estreia, né, do Fernando Diniz e, consequentemente, do Nenê pelo Vasco no confronto contra o CRB, que aconteceu na noite desta quinta-feira, e o Vascão da Gama ficou no empate em 1-1, mas a gente já conseguiu perceber algumas coisinhas, alguns detalhes bem mínimos, óbvio, porque Nenê chegou tem poucos dias, o Fernando Diniz também chegou há poucos dias, então não dá, obviamente, para fazer uma análise mais densa a respeito disso, porque nem tempo para treinar teve, mas algumas características já ficaram claras e a gente já pode começar a analisar. Mas antes disso, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações e também deixar o like no vídeo, que é muito importante, porque quanto mais like a gente recebe, mais pessoas assistem esse conteúdo. E claro, também seguir a gente nas redes sociais, compartilhar esse conteúdo nos grupos do Zap, do Facebook e olhar o nosso Tatiquista, que é o nosso clube de membros. Tem uma série de benefícios, uma série de descontos na compra, por exemplo, da camisa do Vasco pela loja Playoff Stores, camisas em torno de R$150, e você ainda tem desconto se você se tornar Tatiquista, frete para todo o país. Então também tem dinheiro para começar a apostar na casa de apostas Bet10 e a gente faz aquela ajuda, né? Traz algumas dicas, então você pode ganhar um dinheiro ainda com o Vascão da Gama e com outros times do futebol brasileiro. Então é só você se tornar um tatiquista que a gente já chega junto para te ajudar e você colabora com o nosso projeto para crescer. Enfim, sem mais delongas, passados esses recados paroquiais, vamos falar de CRB 1, Vasco 1 depois da vinheta. Nós tivemos algumas características interessantes nesse confronto. Eu quero começar falando um pouco sobre a escalação, né? O Fernando Diniz já trouxe um modelo um pouco diferente do que a gente já estava acostumado. Ele colocou Andrei, Marquinhos, Gabriel, Nenê, Morato, Cano e Léo Jabá. Ou seja, ele colocou um time um pouco mais ofensivo, pelo menos no papel, porque ele deixa um volante fixo só, que é o Andrei, e coloca Marquinhos, Gabriel e Nenê jogando junto com o Morato, o Léo Jabá e também o Cano. No segundo tempo tiveram algumas mudanças, mas basicamente a estrutura fica muito próxima daquilo que a gente já está acostumado. Isso é muito interessante, porque o Diniz ele gosta de uns times mais ofensivos, isso está na característica dele. Vou deixar na sugestão aqui a nossa análise a respeito do Fernando Diniz que nós fizemos, e também ele vai ficar no final do vídeo também, quando acabar isso, você consegue ver a análise do Fernando Diniz. O Diniz ele gosta de times mais ofensivos, então a gente já tinha falado isso quando o Nenê chegou. Também tem essa sugestão do vídeo aqui que eu vou deixar aqui, e mais para frente também vou deixar ela, porque dá para você ver esse vídeo e depois ver o vídeo do Nenê. A gente já trouxe que era bem provável que o Diniz ele colocasse Morato e Nenê junto, mas em tese com dois volantes, ou seja, ele colocaria dois jogadores ali mais na contenção, mais na saída de bola, que é um gargalo, é um problema dos times do Diniz, para deixar o Morato e o Nenê jogando ali, invertendo posições, chegando mais próximas do Cano, e uma opção de velocidade pelo lado, que é o Léo Jabá, que tem começado como titular, mas também tem um Gabriel Peck no banco de reservas. Pelo menos nesse primeiro momento, aí a gente tem que ficar acompanhando o trabalho, o Fernando Diniz já apostou num time um pouco mais ofensivo, apenas o Andrei ali nessa função, Marquinhos, Gabriel e Nenê, junto com o Morato, fazendo a saída de bola, ele se revezando, ajudando nesse processo, já com o jogador de velocidade ali, esse escape de velocidade, né, esse jogador para buscar o 1 contra 1, que no caso foi o Léo Jabá, no segundo tempo o Gabriel Peck. Isso é muito interessante. E na hora que a gente analisa o momento ofensivo do time do Vasco, ou seja, quando o Vasco está no ataque, a gente já repara algumas mudanças, como essa aqui. Nós temos, né, 7 jogadores chegando no campo de ataque do Vasco. Uma superioridade numérica, inclusive, porque o CRB tem 6 jogadores, o Vasco tem 7. É porque o Vasco ali não trabalhou tanto a bola para aproveitar essa superioridade numérica. Só que a gente já vê, por exemplo, olha a posição do Nenê. O Nenê já entrando na área. Era algo que a gente já tinha falado disso na análise que fizemos sobre o jogador.
e do lado dele o Cano. Então já percebe um jogo ali, uma tentativa de colocar os dois jogadores bem próximos, que era algo que que estava faltando na reta final do Lisca e que explica um pouco da seca de gols que o Cano estava tendo. O Cano desencantou, mas o Cano estava numa seca de gols. Inclusive, tem um vídeo também do Cano que a gente trouxe. Aqui no Tática Didática a gente fala de tudo. Então tem aqui o vídeo do Cano para você poder analisar também a nossa explicação sobre a seca do atacante argentino, do atacante vascaíno. Então, a gente já vê uma presença mais forte do Nenê próximo, uma tentativa do Diniz de já colocar alguns jogadores no campo de ataque para ajudar, para você ter mais volume ofensivo, ou seja, o maior número de jogadores ali possibilita você ter mais posse de bola e possibilita você também criar mais jogadas. Isso é um fator positivo. Quando a gente analisa o gol também do Vasco, é uma jogada de bola parada, mas também com algumas modificações que a gente estava acostumado no último jogo. Então a gente já vê uma presença maior de jogadores na área, a gente já vê uma tentativa de encontrar espaços livres, como aconteceu nesse caso, em que a bola desviou no Cano, sobrou no Ricardo Graça, que estava sozinho, ele chutou, bateu no Cano, entrou, e aí foi computado como gol do Germán Cano, que desencantou, que estava algum tempo sem fazer gols pelo Vasco. Mas, como tudo não são flores nessa vida, principalmente para você, torcedor vascaíno, a gente também tem alguns pontos negativos, mas que não é culpa do Diniz, que são problemas que já vêm desde o momento em que o Vasco era treinado pelo Cabo e alguns deles que se acentuaram com o Lisca doido. Um desses problemas é o espaçamento defensivo do time. Então, nessa jogada em questão, logo no início do primeiro tempo, o Vasco está numa saída de bola, perde, e aí é um outro gargalo do Fernando Diniz, uma outra dificuldade do Fernando Diniz com a saída de bola, a gente vai falar mais sobre isso, mas você já vê que o time estava indo para o ataque e as linhas estão completamente separadas. O Vasco ele não avança de maneira compacta, avança de maneira espaçada. E aí gera esse espaço. E tem uma recomposição defensiva muito lenta. A zaga do Vasco é muito lenta. E tem um problema de desistir no meio da jogada que eu não consigo compreender. Eles simplesmente param de correr. Então, a gente vê, por exemplo, o momento em que o jogador do CRB parte com a bola. Aí a gente tem segundos mais à frente, quando ele vai finalizar, olha a distância com atacantes adversários. É preciso encontrar uma maneira. Deixar o volante mais próximo para fazer recomposição, botar os laterais para ajudar nessa cobertura. Não sei como fazer, mas o Diniz vai ter que encontrar essa solução, que é não deixar a defesa do Vasco exposta. Porque uma jogada de contra-ataque é um problema demais para o time vascaíno. Então isso a gente precisa acertar, é necessário o time acertar. Falamos da saída de bola do Vasco, isso foi um problema até que gerou o gol do CRB no finalzinho do jogo, faltando 5 minutos o Vasco tomou um empate. O quê? Numa roubada de bola na saída de bola, que é um gargalo do Diniz desde que ele começou a surgir no futebol brasileiro com uma revelação em termos de técnico no Brasil. Então, o Vasco ele tenta sair jogando, que é uma dificuldade já, o Diniz não gosta que o time rifa a bola, mas você já vê que a gente tem um cenário de pressão do CRB, você tem 3 jogadores do CRB em cima de 3 do Vasco, os zagueiros estão próximos, estão com jogadores do CRB, o time todo ali encaixotado, momento de dar um bico para frente para tentar aliviar a situação, o Vasco toma roubada de bola. E aí vem um segundo problema, que é mais uma culpa dos jogadores do que do treinador, pelo menos nesse início. Os jogadores, eles correm marcando a bola. Então eles vão atrás da bola, obcecados ali para tirar, mas deixam 2 jogadores do CRB completamente sozinhos e eles estão marcados aí na imagem. Deixam os 2 jogadores sozinhos e aí um deles acaba finalizando, um deles recebe a bola, que foi o Renan Bressan, e ele consegue fazer o gol de empate para o time do CRB. E um outro detalhe também importante que aconteceu é que o Vasco continua desperdiçando boas oportunidades, como esse belíssimo contra-ataque, roubada de bola do Andrei, o Andrei vai para o ataque, 3 jogadores ali, ele escolhe o Gabriel Peck, e o Gabriel Peck finaliza errado para a defesa do goleiro do CRB. Então, assim, são algumas ideias, o Diniz já começou a colocar algumas coisas dentro ali de campo. Obviamente, muitas coisas ainda podem e devem melhorar, mas a gente vai estar acompanhando para que isso
para que a gente veja essa evolução ou não do time do técnico Fernando Diniz. Lembrando que eu vou deixar aqui em cima a sugestão do vídeo do Nenê, tá aqui em cima, e se você quiser ver do Fernando Diniz, é só continuar assistindo o vídeo que vai aparecer aqui, ó. Tem a luz aqui, o sol atrapalhando. Tô em processo de mudança, gente, então tá meio bagunçado aqui o cenário. Mas aqui do meu lado esquerdo vai aparecer, ó, meu dedão, ó. Então, aqui vai aparecer o vídeo do Fernando Diniz. É isso, lembrando de compartilhar esse conteúdo nas redes sociais e também de você estar ajudando a gente se inscrevendo no canal e, claro, também se virando um Tatiquista, que é o nosso clube de membros que está crescendo, e vamos trazer muito mais parceiros e muito mais benefícios para você, e você ajuda o nosso projeto a crescer, a fazer mais análises do Vascão da Gama. Por isso, siga, curta, compartilhe o Tática Didática. Um forte abraço e até o próximo vídeo.